Vamos lá, para mais uma aulinha de redação. Não é nem aula, né? É uma conversa. Vocês conseguiram acessar o conteúdo que eu mandei para vocês? Não, Nica, eu só vi por alto, assim, no grupo. Tá. Eu também. Mas a gente vai fazer assim, então. É um conteúdo muito importante. A gente estava falando de pontuação na aula passada, a gente vai falar especialmente sobre crase e vírgulas, porque, né, tem a regra geral, mas tem as exceções na língua portuguesa. E esse material, tem um material impresso para você poder ler, tirar suas dúvidas, enfim, faz com que a apreensão do conteúdo fique mais forte e facilita o caminho. Porque quando a gente vai compor um texto, dificilmente a gente fica assim, vírgula, a gente não fica enumerando as nossas ações para poder escolher que horas que põe a vírgula. É um sistema meio que automático. Só que até automatizar isso da maneira correta, conforme as normas gramaticais, a gente precisa ter acesso pelo menos uma vez às normas. E as normas eu mandei para vocês. Quem tiver capacidade de imprimir, eu sugiro que imprima. Quem não conseguir, me avisa que eu xeroco aqui em casa e aí eu deixo com meu marido no plástico. E aí pode passar lá e pegar. Ou no seu caso, Cíntia, que é caminho, você pega na caixinha de correio aqui em casa, ou eu peço... Não, eu consigo imprimir no trabalho. Então tá. É porque se puder imprimir, eu acho bom para vocês terem... apalpar o conteúdo, sabe? Aquele tete-a-tete com as orientações. Porque por melhor que seja, ainda que eu elabore uma explicação assim, na hora de aplicar pode surgir a dúvida e você tem um conteúdo impresso para consultar, até ela ficar bem marcada. Aí você está dizendo referente ao material que você enviou hoje, Isso, né? Isso. Tá. Na verdade, todo o material que eu enviei nessas últimas semanas que a gente está falando sobre regência, concordância, que a gente está trabalhando, não sei se você percebeu, mas não a estrutura do texto. A gente está trabalhando a questão das normas gramaticais. O texto vocês já sabem fazer, montar. Texto dissertativo argumentativo. Aí agora a gente está formatando esse texto dentro das normas exigidas pela gramática. Não pela BNT, mas pela gramática, que é a mãe da BNT, né, por assim dizer. E aí, o que acontece? São muitas informações. Quando uma banca vai corrigir um texto, e aí a banca vai corrigir sob o olhar da coesão, ela não vai ver só se o aluno escreveu palavras corretas ou não. A banca vai muito além disso. Ela vai ver se esse aluno conhece as 10 classes gramaticais, se ele aplica substantivo com ideia de substantivo, se ele sabe o que é um adjetivo, um pronome, um advérbio, uma conjunção, uma preposição, um artigo, um adjunto, e ela vai explorar isso. E vocês precisam chegar lá e explicar isso na prova, na redação? Não, mas precisam saber aplicar. Como que eu vou ensinar vocês a aplicar se eu não ensinar o que é cada um dos conteúdos? Então vai ter um momento, esse momento já está acontecendo, que a nossa aula de redação vai ser nada mais, nada menos que aula de língua portuguesa. Porque não tem como compor um texto a não ser usando a matéria-prima, que é a língua portuguesa. Tá bom? A gente já está falando um tempo sobre alguns aspectos linguísticos, a gente falou da concordância, a gente falou da regência, concordância nominal e verbal, regência verbal e nominal. A gente vai falar agora sobre duas pontuações, né? Sobre duas regras que a gente falha sem saber que está falhando, né? A gente falha por falta de conhecimento ou a gente peca pelo excesso também. Uma delas, por exemplo, é a respeito da crase. Eu já falei para vocês a regra geral da crase. Alguma de vocês lembra o que é a regra geral da crase? Para que serve a crase? A crase ela serve para substituir o famoso AA, para não ter que repetir 2 As. E aí usa-se a crase. E
Esse fenômeno, né, eu já expliquei para vocês, ele acontece por quê? Para deixar inicialmente o texto esteticamente mais proveitoso. Para não ficar um excesso de, né, de vocábulos semelhantes, criou-se a regra para a crase. A crase é a fusão de um artigo com uma preposição. E esse artigo, essa preposição e a junção do artigo, ela vai referir-se ao a e também aos pronomes oblíquos, aquele, aquela, aqueles, aquelas. Então, nesses casos, nós vamos usar crase quando? Sempre que tiver um artigo feminino e a necessidade de uma preposição. Eu vi a necessidade de uma preposição e o artigo é feminino, a preposição vai concordar com ele em gênero, né? Feminino é com feminino, o que acontece? Eu vou precisar da crase. Por exemplo, se eu disser assim, um macete, eu uso esse macete. Quando eu tenho dúvidas em relação se a palavra ela pede ou não uma crase, eu uso uma outra palavra no masculino. Se eu disser assim, fui a Lima Duarte. A gente sabe que Lima Duarte é uma expressão feminina. É o nome de uma cidade que adota o gênero feminino. E aí, eu não sei se esse a Lima Duarte, ele vai crase ou não, porque eu não sei a transitividade do verbo. Daquela coisa de quem vai a algum lugar, eu não lembro da transitividade verbal. Como que eu vou saber, então, se vou precisar de uma crase ou não? Eu substituo o termo que é precedido pelo a, que é um termo feminino, por um masculino. Se eu dissesse assim, vou aos Estados Unidos, houve uma quebra de sentido. Por quê? Porque Estados Unidos é uma expressão masculina. Então, se tem uma expressão masculina e para essa expressão masculina o a ganha o artigo o junto, aí vira ao, toda expressão feminina que tiver ali, ela vai pedir uma crase. Se eu disser assim, vou à escola amanhã. Escola, de novo, é uma palavra feminina. Mas eu não sei transitividade verbal, eu não lembro, eu não era boa de verbo em escola. Como que eu vou saber quando usar a crase? Tira a palavra escola e coloca uma outra palavra masculina, qualquer uma. Vou ao ginásio, vou ao mercado. Mercado é uma palavra masculina. Para manter a relação de sentido, o a que eu já tinha na oração, ele precisou do o, porque a palavra masculina pede uma concordância com ela. Então, vem outra palavra masculina. Então, nesses casos, quando existe um masculino e esse masculino pede a preposição e o artigo, que virou a e o o junto, eu vou usar crase sempre, porque o feminino vai pedir a mesma preposição e eu não vou colocar dois as. Entenderam? Ô, Lica, eu tive uma professora de português no ensino médio, Luzia, e a Luzia falava que tinha um macetezinho pra crase aqui, e ela cantava assim, se voar, volto da crase haverá, se volto crase para quê? Por exemplo, Canta de novo, porque passou um caminhão, não te ouvi. Ela cantava assim pra gente. Se voar, volto da crase haverá. Se voar, volto de crase para quê? Aí, por exemplo, vou à festa, volto da festa. Aí, crase haverá. Aí, no exemplo que você deu, vou a Lima Duarte, volto de Lima Duarte. Aí, seguindo a regrinha da Luzia, não teria a crase nesse sentido. Então, só que aí, o que acontece? Você diz assim, vou a Lima Duarte. Ou então, você fala assim, vou ao Espírito Santo. Espírito Santo não é uma expressão
que adota o gênero masculino, apropria-se desse gênero. Ou se você não quiser usar o macete dos gêneros, né, substituir, porque eu aprendi a substituir com os gêneros. Você pode partir do seguinte princípio: quem vai a algum lugar. Onde? Esse onde, o nome desse lugar, é o que vai responder à transitividade do meu verbo. Ele exige uma preposição. Então, se eu vou reger esse verbo com uma palavra feminina, quem vai a algum lugar, essa palavra feminina, ela vai ter a preposição a ali e ela vai vir acompanhada de um artigo também para definir que lugar é esse. Como que eu vou me referir a esse advérbio sem fazer o que a gramática exige que eu faça, que é a concordância dos termos? Eu tenho que fazer a regência do verbo com o termo que precede ele. Então, se é um verbo transitivo direto, ele tem uma preposição e essa preposição também tem um artigo, e a preposição e o artigo se assemelham, porque os dois, ambos, são compostos pelo vocábulo a, o que eu tenho que fazer? Pôr a crase no a, para ficar de acordo com as normas gramaticais. Porque se eu disser vou a Lima Duarte, não funciona. Não posso dizer vou a Espírito Santo. Vou ao Espírito Santo, que é o nome, é o estado, para onde eu estou indo? Eu estou indo para o Espírito Santo. É masculino. Como que eu vou fazer a regência dele se eu adotar, por exemplo, a regra da sua professora da Luzia? Entendi. Aí, no caso, então, vou a Lima Duarte, seria craseado. Sim, porque quem vai a algum lugar. Vou à Bahia, né? Se vou a, volto da. Vou à Bahia, volto da Bahia. E também teria. E aí, o que muda entre um e outro? Tem uma regra muito específica para duas palavras que a gente às vezes usa erroneamente. Tem o onde e tem o aonde, não tem? Sim. Qual a diferença de um e outro? Nossa, Nick, eu já estudei isso, menina, você acredita? Sabe por que quando a gente fala que volta, eu voltei de Nova York. Eu voltei da praia. Por que eu posso usar a expressão de ou da referindo-se ao meu retorno, com o verbo voltar, né? Mas não posso usar a mesma preposição se eu for, com o verbo no sentido de ir. Porque onde quem vai a algum lugar. Esse lugar, ele é fixo, ele não muda. Lima Duarte muda no mapa? Não. Onde sempre refere-se a um lugar fixo, imutável, ele não sai dali. E o aonde? São as várias possibilidades. Aonde você colocou o meu celular? Ele pode estar em todos os lugares dessa casa. Não tem um definido. Por isso, então, que a letra daquela música é aonde o vento me levar. Para qualquer lugar, por causa da nuance do vento. Para onde que o vento ele circula? Ele tem um lugar fixo ou ele troca de acordo com os fenômenos? É por isso. A diferença é essa. Uma dica de graça para vocês aplicarem na redação, inclusive. Mas é uma dica que justifica um pouco o porquê de eu não adotar a musiquinha da professora, por mais gostosinha que ela seja. Sim, mas eu não peguei a essência do onde, do aonde. Porque quem volta de algum lugar. De onde? Não tem como ser de aonde. Porque quem está em um lugar, está num lugar só, ele não vai mudar. Entendeu? Me dá um exemplo, Lica, de uso do onde e do aonde. Uma frase, alguma coisa que a gente possa estar encaixando nas redações. Onde você mora? Aonde você quer chegar? Onde? Fixo. Aonde? Várias possibilidades. Aonde você pretende chegar com o seu sonho, Cíntia? Tem vários caminhos para você percorrer. Sim. Entendeu? Onde você mora?
Ah, eu moro no Morro do Lima. Moro aqui no Morro Alegre. Sua casa não muda? Ela sai do lugar? Não. Você que sai do lugar, a casa não. Então, um lugar é fixo. Onde? Aonde muda. Aonde vamos passar as férias? Por que o aonde cabe nessa oração? Porque não tem um lugar definido ainda. Está em busca das possibilidades. Aí a família define, vamos passar as férias na Bahia. Aí cabe onde agora? O lugar para onde nós vamos é lindo. Ok? Conseguiu entender, Cíntia, por que a música não aplica? Consegui. Nesse caso do dia e do dá? Por causa do de onde ou de aonde? Não era um macete para se aplicar, né, sempre. Uhum. Exceções. Mas ajuda. Ele ajuda. Esse macete ajuda. Ele não é todo descartável não, tá? Só que tem que prestar atenção. Na língua portuguesa, eu sou uma professora que eu ensino português, né? Eu não me arrisco nas construções musicais. Por quê? Porque por melhor elaborada que seja, a gramática pode abrir uma brecha para um caso de exceção que vai derrubar minha música. Não é igual matemática que a gente fala assim, minha terra tem palmeiras, onde canta sabiá, seno A com seno B com seno A. Isso é fixo. Essa regra não muda na matemática. Então, essa música pode ser cantada porque a letra não vai ter uma nova interpretação. Na gramática, filha, sempre tem uma brecha. E aí fica difícil compor uma letra de música, né? Para ajudar os alunos. Eu não me arrisco. Vamos, então, para os casos específicos. A gente já sabe a regra geral. A crase existe para juntar o artigo a junto com a preposição a também. E para não ficar dois as, coloca ali um a ao quadrado, por assim dizer. Eis o motivo pelo qual a crase existe. É só artigo a com preposição a? Não. Pode ser o pronome oblíquo, aquele, aquela, aquilo, né? Um desses pronomes oblíquos. E o a junto, fazendo a junção, também recebe a crase, tá bom? E aí, a gente vai ver agora alguns casos específicos. Primeiro deles, nós sempre usaremos a crase antes de palavras femininas. Foram os exemplos que a gente estava falando até agora, que eu usei as cidades femininas e também as masculinas para diferenciar um e outro. Sempre que tiver um verbo que pede uma preposição e o complemento desse verbo for uma palavra feminina, nós vamos usar a crase. Se o complemento for masculino, nós não precisamos da crase, né? Porque vai virar ao. Então, se tem espaço para um ao na minha oração, já pode entender que provavelmente vai ser necessário o uso da crase. Tá bom? Eu ensino essa alternância porque esse é um caso específico, ele não muda. É a regra geral. A crase foi construída basicamente para isso, para referir-se a palavras femininas. Se eu tenho dúvidas sobre transitividade verbal, eu não consigo guardar quando o verbo é transitivo direto ou não, precisa ou não precisa de preposição, mas já tem um A ali e você não sabe se esse A tem que ser acraseado ou não, troca a palavra feminina por uma masculina. Se tiver espaço para a palavra masculina e o sentido completar-se com a expressão ao, quando você inverter para o feminino, você sabe que no lugar do o, você vai ter que pôr outro a, então é a crase. Só isso. Aí, Rica, a palavra masculina, ela tem que ser como se fosse um sinônimo ou algo próximo da feminina? Não necessariamente. Vou à academia. Vou ao mercado. O que a academia tem de semelhante com o mercado? Nada, só que uma palavra é feminina e a outra é masculina. A diferença é essa.
Exemplo, ó. A prova do Enem é à tarde. O correto é colocar a preposição a, por quê? Porque as palavras femininas, tarde, noite e venda, por exemplo, essas 3 expressões, elas são femininas, não existe masculino delas, elas precisam de alguma coisa que demarque o gênero delas, que proteja esse gênero feminino. Então, elas vão sempre pedir uma preposição ou um artigo definido. Esse artigo é o a. Elas sempre virão precedidas de a. E aí, você diz assim, a prova do Enem é à tarde. Eu não tenho um verbo transitivo indireto aqui que exige uma preposição. Mas eu tenho uma palavra feminina que exige ser demarcada. E como ela vai ser marcada? Com um artigo. Só que a prova do Enem é tarde, o sentido não vai ser completado. Ele precisa de uma preposição só para poder fazer a ponte, que muitas vezes a preposição é só um pulo para não molhar os pés. E aí ele vem precedido de a. A mesma regra serve para a questão das horas. Por que a gente usa? A nossa aula será às 17 horas. E esse as é acraseado. Porque horas é uma palavra feminina. E ela exige um sinalizador. Alguma coisa que demarque, que proteja o gênero dela. Não existe masculino de horas. E o que vai provar isso? A preposição a e o artigo a. Então, a gente usa a crase. Ela é protegida pela crase. É como se fosse um selo de segurança para determinadas palavras femininas. Então, 2 exemplos. No caso de palavras, da palavra horas e das palavras tarde, noite, venda. Que são algumas palavras que elas são irregulares, elas não aceitam serem passadas para o gênero oposto. Então, elas precisam ser bem marcadas. São feministas, né? Elas querem marcar o território delas e aí elas usam a crase para protegê-las. Tá bom? Ok. Por que fala assim? Aos 15 minutos do segundo tempo, Ronaldinho Gaúcho fez seu 3º gol. Por que 15 minutos é masculino. Tem como eu colocar uma preposição a e um artigo a, referindo-se a minutos? Não. Mas o Ronaldinho Gaúcho chegou às 15 horas. Por que nesse às 15 horas tem crase e aos minutos não tem? A grande diferença é que um, por ser masculino, vai usar o artigo o outro, por ser feminino, vai usar o artigo a. Só que já tem a preposição a ali. Meu Deus, como que eu vou fazer caber 2 a nesse lugar? Crase nele. Essa é a grande diferença de um e outro. Minutos, tem feminino? Não. Então, sempre que você se referir a minutos isoladamente e segundos, você vai obrigatoriamente usar a expressão aos, que é o artigo o com o plural, né? O S tá ali marcando o plural, se for mais de um, e a preposição a. A junção dos dois dá a, o. E o S é só para marcar plural mesmo. Tá bom? Outra situação em que a gente usa crase. A gente sempre vai usar crase quando a gente for aplicar expressões conjuntivas. O que é uma expressão conjuntiva? É aquela expressão que vai fazer uma conjunção com o verbo. É um advérbio, por assim dizer. Exemplo, vocês usam muito a expressão à medida. À medida que? Aí aqui tem um exemplo que diz assim, ó. Consigo escrever melhor à medida que treino. Esse à medida que tá dando uma ideia de circunstância, não tá?
Tá. Sim. Quando tem alguma expressão presente na mesma oração com o objetivo de modificar o verbo ou intensificar o sentido desse verbo, essa expressão a gente chama de advérbio. Eu tô cansada de corrigir nos textos de vocês. Cuidado com o uso desse advérbio de intensidade. Cuidado com o uso desse advérbio de negação. Cuidado com o uso desse advérbio de tempo. Tem que tomar muito cuidado. Um advérbio ele pode modificar por completo o sentido de um verbo. Por exemplo, se você diz assim na sua redação, no que tange o assunto em discussão, é impossível pensar numa solução ou numa melhoria. Quando você usa um advérbio de intensidade e de negação ao mesmo tempo, que é o advérbio impossível, se desconstrói todo o sentido do seu texto. Se ele é impossível, você está jogando na cara da banca que ela é uma incompetente e não soube escolher o tema dela. Porque como ela dá uma proposta de redação para um aluno se ele não tem solução? Então, expressões como impossível, jamais, não cabe no texto dissertativo argumentativo. Jamais haverá soluções para o caso, considerando a impossibilidade de solução desse problema. Gente, se é impossível, para que você está falando do assunto? Engaveta ele, então. À medida que, então, ela pode ou não ter crase? Ela precisa ter a crase. Ela necessita. Se você estiver usando como um advérbio, aí quando eu vou colocar a crase numa medida que? Sempre que ele vier depois de um verbo. Quando eu digo assim, consigo escrever melhor à medida que treino. Tá. Vamos imaginar que eu comece um parágrafo de uma redação dizendo assim: à medida que as políticas públicas são ineficientes, vírgula, a violência aumenta. Então, se eu começasse um parágrafo ou depois de um ponto final abrisse a sentença com a medida que, nesse caso, não haveria crase. Não. Sabe por quê? Porque nós não temos uma locução conjuntiva ali. A gente não tem uma locução verbal precedida por um advérbio. O à medida que deixa de ser um advérbio, quando você começa um parágrafo com ele, e ele passa a assumir a função de uma conjunção subordinativa, por exemplo. Entendi. Entendeu? Legal. É legal. Pena que na hora que a gente está escrevendo... Eu não sabia dessa diferença do à medida que com crase e à medida que sem crase. Então, se eu usar com crase ou sem crase, a minha redação vai estar correta. No início depende. Né? Depende da hora. Eu usei o à medida que abrindo o parágrafo e não coloquei crase. Tudo bem. O que eu quero dizer é assim, à medida que sem crase vai ter tanto valor quanto à medida que com crase. Não, vai. Vai porque a banca é capaz de olhar o seu texto, ver qual o objetivo do aluno ao usar aquela expressão e ela vai marcar. Ela não sabia da regra da crase. Vou descontar um pontinho só por causa da falta da crase. Mas o sentido consegue manter? Então tá bom. Isso é um erro pequeno, vai descontar pouco ponto seu. Só que, tipo assim, se você usa, por exemplo, um advérbio, porque nesse caso, à medida que é craseado, ele é um advérbio. Ele tá modificando um verbo que já tá na oração. Entendeu? E aí, ele tem que esquecer que ele pode ser também uma preposição. Ele esquece isso. Por isso que eu falo, de novo, e reforço, eu não consigo compor uma música falando de regras gramaticais. Uma medida que mudou numa frase. E aí, Mica, assim, à medida que sem crase e com crase vai ter valor, né, se bem colocadas, se bem estruturadas no texto. Sim, vai ter valor semântico de qualquer forma. Valor semântico é o quê? De sentido. Sim. Só que sintaticamente pode vir a perder alguma coisa. E você vê, assim, no texto dissertativo, à medida que
como uma elaboração positiva ou negativa, igual nesse sentido, à medida que políticas... Eu acho positivo no sentido de que o à medida que é uma expressão muito usada e que faz com que o aluno ele fique à vontade para poder linkar as informações. Quando o aluno escolhe abrir um parágrafo usando a expressão à medida que, subentende que alguma coisa já foi dita a respeito daquele assunto que ele vai começar a elaborar dentro daquele parágrafo. Não pode, por exemplo, se eu começar assim, à medida que os tempos vão avançando, a tecnologia também evolui, no entanto, o ser humano permanece retrógrado no sentido das vacinas. É o meu primeiro parágrafo. Eu posso abrir ele com uma medida que? Pode. Só que eu não sugeriria. Porque você corre o risco de não conseguir depois linkar essa primeira informação com as próximas que vierem. Por quê? Você desperdiçou uma preposição subordinativa. O que é uma preposição subordinativa? Ou uma conjunção subordinativa? É aquela expressão que te dá a ideia de que antes dela ou depois dela vai ter uma oração que vai juntar ali e amarrar as informações. Se você não fizer essa amarração de informações, você usou uma conjunção subordinativa, não alimentou essa conjunção e aí você perde ponto em 2 fatores, na coesão e na coerência, porque em algum momento o seu sentido vai ficar repartido. A coerência vai perder. A coesão, porque uma vez que eu abro uma oração subordinativa, eu tenho que colocar um subordinado ali. 1 minuto. Chuva. Terra molhada. Eu tenho asma, eu tenho alergia à poeira. Respira. Ai. Quando eu respiro, o cheiro da terra molhada. Aqui também tá começando, então, o cheirinho. Se você quiser encerrar por mim, tá tudo bem, Nica. Oi. Vamos. Onde que eu tava? Então, você estava falando sobre a questão do à medida aqui. Sabe quando a gente tá no ensino médio? Tem que ser a questão semântica, senão a gente perde ponto tanto na coerência quanto na coesão. Exatamente. Sabe quando a gente tá estudando orações subordinadas? Aquela matéria chata, imensa. Subordinada adjetiva, subordinada substantiva, subordinada adverbial. Inventa um monte de subordinada, aí você coloca assim, aí você fica assim nas provas. OSSA, OSS não sei quem. Acaba as letras do alfabeto e ainda tem OSS. Você pede socorro porque não dá para guardar tudo. O que a gramática mostra? Existem 2 tipos de orações. Existe a oração coordenada. É aquela oração que ela sozinha tem um sentido. Ela não precisa de mais ninguém, nem de nenhuma outra informação. A oração subordinada, ela vai ter um elemento subordinativo e é uma conjunção. Esse elemento subordinativo vai dizer se essa oração subordinada é substantiva, adjetiva, adverbial, e aí ela vai fazer a classificação dela.
para toda oração subordinativa existe pelo menos dois verbos. Um principal, que é o verbo que manda na oração principal, e um verbo complementar. Ele tem um verbo que existe ali para completar o sentido dele. Então, quando a gente usa uma expressão subordinativa, tenho que ter, no mínimo, 2 orações referindo-se à mesma expressão. Se eu abro o parágrafo da introdução com a medida que, e eu não consigo, ao longo do meu texto, completar com uma segunda oração, uma segunda informação, o porquê de usar essa medida que, eu pequei com a coesão e com a coerência. Porque se ele é um subordinativo, como que ele consegue se manter firme no texto sem o verbo auxiliar dele? A informação subordinada dele que está ali para servir ele. Entendeu? Sabe qual foi a minha preocupação? Do à medida que desvalorizar a minha redação iguais aos verbos no gerúndio. Então, à medida que é uma expressão popular no texto dissertativo argumentativo. Se você está insegura e domina e tem outra expressão que é a sua favorita e cabível, use essa expressão. Eu, por exemplo, escrevo muito no que tange. Gente, no que tange ao assunto em questão, a resolução é essa. No que tange a minha saúde, a situação é crítica. Eu ainda não sei o que eu escrevo muito, ainda não consegui identificar. São vícios, é imprescindível, é inexorável, no entanto, contudo. Eu não posso pegar as redações, mas assim, para cada uma de vocês eu tenho uma expressão que eu sei que vai aparecer em todos os textos. E aí, quando é uma colocação feliz, eu circulo e falo bom tópico frasal, para poder repetir e ficar usando ele sempre. Agora, uma coisa, Nica, que eu não estou observando, não sei se a Simone observa, eu estou olhando só a nota geral, eu não estou olhando a nota ponto a ponto, sabe? Eu vou passar a observar melhor isso, se eu estou pecando na coesão, na coerência. Pois é, aí você vira para mim e fala assim, queria tanto uma nota máxima. O seu texto, a olho nu, já chegou num patamar bom, só que aí eu vou ver a coesão, aí eu vou ver as pontuações, perde. Entendeu? Isso porque eu ainda não avalio assim, eu não desconto em décimos, porque eu acho um saco. Mas tem eu peguei uma redação aqui de uma aluna, que eu não vou citar nome, obviamente, que ela usa muito a seguinte expressão, quer ver, ó? Depreende-se, portanto, que medidas mais eficazes são necessárias para resolver a problemática. Essa informação, ela vem lá no último parágrafo. É uma escolha feliz. Porque toda essa sentença cabe qualquer assunto. Então, ela já sabe fazer a abertura do parágrafo de conclusão dela. Ela já tem uma tática. Ela vai ficar martelando nisso. E ela vai usar isso na hora de fazer a redação oficial dela. Entendeu? É uma escolha feliz. Ela não precisa ficar assim, ai meu Deus, como que eu vou abrir a conclusão do meu texto? Para cada parágrafo, essa aluna já tem uma abertura pronta. Articuladíssima. É isso que eu preciso que vocês saibam fazer. Para não ter margem para erros. Erra agora. Erra comigo. A minha nota máxima não vai mudar em nada a vida de vocês. Vai só massagear o ego. Por isso eu sou tão resistente em dar um 10, em dar 1.000 para um aluno. Se eu dou 1.000 agora, dificilmente você vai querer ouvir uma oportunidade de melhoria. Aí na hora que chegar lá na sua prova, você vai cair do cavalinho. E eu vou ficar como? Eu não vou ter consciência para dormir de noite tranquilo. Massageei seu ego, eu te levei lá em cima, você vai fazer a prova flutuando. Fica o pé na realidade. Vai que você... Lembrando que você
tem capacidade de errar, porque você é humana. E mesmo assim vai tentar fazer o seu melhor. Continua tentando. Ponto. Fez, vai se surpreender com o seu resultado. Porque a nota ruim a gente sabe que pode vir. Qualquer deslize derruba tudo que a gente fez. Mas uma nota máxima, deixa ela ser uma surpresa agradável. Porque senão a gente alimenta expectativa demais. E é isso que frustra muitos vestibulandos, né? Ele já quer ir com sede na nota máxima. Aí chega lá, ele tirou nota máxima no cursinho o ano inteiro. Na hora da prova, ele tá com o ego... cai do cavalo. É mais uma questão psicológica do que uma questão gramatical. Entendeu? Quando a gente se solta, se desprende do resultado, parece que tudo fica mais leve, né? Lógico. Obviamente. Se você vai assim com a sua mente fixa de que, meu Deus, se eu não usar crase, se eu não usar vírgula, se eu não usar conjunção, se eu não usar preposição, você não vai nem conseguir desenvolver uma frase. Você tá tomada por regras na sua mente. Então, você tem que saber que elas existem. Nós vamos fazer redações e deixa as regras pra mim. Eu vou preocupar com as regras. Eu sou a técnica. Acabou. Você treina jogada. Entendeu? Só isso. Quem que perde noite de sono estudando táticas de jogo? É o treinador. Os jogadores estão dormindo, descansando, se recompondo, para na hora do jogo ele executar os comandos que o treinador deu. É isso que vocês fazem, vocês treinam as redações. E aí eu vejo, olha, essa tática, Cíntia, esse perfil seu mantém. Esse tipo de expressão, mantém. Esse tipo, exclui. Tá te derrubando. Cíntia, querida, volta. Você tá perdendo o prumo, não tá fundamentando suas redações, seus argumentos. O que foi? Acorda. Entendeu? Só isso. Bom, falei da crase antes da palavra horas. Agora... Bom, eu vou usar crase sempre antes da palavra horas, se esse numeral, né, estiver indicando a tempo cronológico. Se esse numeral, a palavra horas, não estiver indicando... se não for a palavra horas, for uma outra palavra masculina que deixou de marcar tempo para demonstrar lugar, aí não vai ser crase. Imagina que eu digo assim, a escola fica a 2 quadras daqui. Esse a 2 quadras daqui não pede crase. Se eu disser a escola fica a 2 horas daqui, pede crase, porque a palavra horas, ela vai pedir a crase, tá bom? Então, a 2 quadras... Não precisa de crase. A 2 horas, precisa, porque a crase, nesse caso, ela vai estar sendo usada única e exclusivamente para proteger a palavra horas. No aspecto de numeral, por exemplo, não. Existe o masculino de 2? Não. Existe. 2. Não precisa de crase. Ô, Lica, mas esse a 2 quadras não seria A com H do verbo haver? Não. Do verbo haver em que sentido? Está a 2 quadras. Constrói a frase na sua mente, visualiza a frase. A escola fica, a Vigor fica a 2 quadras da minha casa. Coloca o verbo haver e dá um sentido para ele nessa oração. A Vigor fica a 2 quadras de minha casa. Eu não sei, eu visualizava como A com H do verbo haver. Não, o verbo haver, a gente usa ele se for no sentido de existir.
existir isso. Para ter um H, eu não posso colocar o A do verbo haver, porque senão... Haver não existe a 2 quadras da minha casa. Aí você vai ter que colocar outro A de novo, Cíntia. Mas então o fato dela estar a 2 quadras não é que ela existe? Não, ela já existe, não precisa indicar outro verbo de existência para ela já existe. Não tem como colocar assim, a Vigor existe a 2 casas, a 2 quadras da minha casa. É lugar. Falando nela. A Vigor existe a 2 quadras da minha casa. Não cabe, não tem espaço para isso. Entendi. Não tem. Então vai A sem crase. Sem crase. Verbo haver a gente só usa ele no sentido de existir. Há um profundo sentimento em mim. Existe um profundo sentimento em mim. Então, nesse caso, o meu A vai ser com H e acraseado. Entendeu? Pelo amor de Deus, se você vier com... Nossa Deus, eu vou cortar com caneta vermelha o seu H. Você vai ver. Vai dar um risco sem dó nem piedade. Vai. Então, a 2 quadras não tem crase, porque quadras... A, sabe quando você pode usar